Meus amigos, estive alguns dias sem gravar meus vídeos. É aquela história, de repente fiquei sem internet. Bom, vocês conhecem esses caminhos e sabem que são assim mesmo. Sempre acontecem essas coisas. De qualquer maneira, vamos continuar. No entanto, gostaria de pedir-lhes que se inscrevessem aqueles que não são inscritos, que dessem seu like, o seu dislike, ou de qualquer maneira, inscrito ou não, que me sigam. Vamos ouvir poemas, a nossa história de amor, ou 50 anos de convivência poética com Lady Meire. De qualquer maneira, então, agora vamos começar. Nesse momento, eu começo a narrativa. 1969. Os que partirão. Se a viagem de Araxá a Goiânia, com tantos caminhos poeirentos e paradas para socorrer o nosso primeiro rebento, foi uma odisseia, por certo, a viagem para Mineiros foi uma epopeia. Isto porque chegamos a Mineiros a bordo de um Douglas DC-3 da Varig. Uma vez na cidade, jamais supusera as expectativas com as quais me depararia. Na igreja presbiteriana, mal chegado, descobri-me polivalente, porquanto fui designado de imediato para vários cargos eclesiais. Porém, dois fatos pesaram muitíssimo em nossas vidas. Irei narrar tais acontecidos em dois tempos ou dois poemas. O primeiro fato foi o quase desmonte do meu casamento. Aquele meu filho extemporâneo, porquanto nascido antes de meu matrimônio, que estivera atravessado na garganta de minha namorada, escrevera-me uma cartinha, naturalmente instruído por minha irmã, desejando passar as férias de julho conosco. Sem mesmo perguntar a opinião da Lady, respondi que sim. Depois contei para ela que respondeu não. Ela não iria receber aquele menino. Iria sim passar aquele mês na casa da mãe. Fiquei transtornado. Então, ela não assumira os meus problemas todos e no primeiro impasse deixara-me para que eu recebesse o Peter sozinho. Não tive condições de recebê-lo. Estaria só para muitos quefazeres. E naqueles tempos eu trabalhava o dia todo e à noite realizava cirurgias. Imaginei que teria de ver roupa, comida, acomodação e atenção para ele. Por uma simples questão de lógica, mandei uma carta para minha irmã e esclareci que não seria possível receber porquanto a Lady iria para Araxá. Aquela restrição ensejou uma enorme área de atrito ou de desgaste nas nossas vidas. De minha parte, não quisera que a Lady partisse. Fiquei chateado com ela, mas a amava demais e fiz pelo menos 3 poemas sobre o assunto. Ela não quis assumir comigo aquela área difícil do nosso matrimônio, razão pela qual considerei o nosso casamento fendido e a aliança partida. Antevi de muito as minhas dificuldades futuras, porém eu estava casado, era pai, era autêntico e, portanto, comprometido. Até que eu poderia colocar outro poema e contar outra história. Todavia,
Não estou fazendo nenhuma autobiografia. Eu não teria coragem e nem desceria todos os degraus necessários para tanto. Apenas entrego pequenas narrativas para explicar o nascimento de meus poemas. Poderia ocultar estas informações e não ser descoberto pelo leitor ou ouvinte. Todavia, entre em detalhes dolorosos, porque persigo a mensagem fiel. Nesta hora, ou nesta obra, eu tento retratar para a geração atual as reais dimensões do amor que eu e ela vivemos. Oxalá seja de proveito para alguém. Naquele tempo, entendi que minha mulher tivera ciúmes do nosso filho. Não aceitara e nem conseguira assumir que nosso primogênito tivesse meio-irmão. Sofri demais. Hoje analiso a questão ao fazer uma comparação entre o caso de Ismael, filho de Agar, e de Isaque, filho de Sara. Sara, enquanto não tinha filho, ofereceu a Agar sua serva para substituí-la e dar filhos ao marido. Quando teve Isaque, encheu-se de ciúmes, brigou com a serva e exigiu que o marido a expulsasse de casa. Não sou Abraão. Nosso caso foi diferente. Minha mulher deu-me 4 filhos. Porém, apesar de diferente, a reação foi igual. As repercussões foram minhas e do meu pobre menino. Depois do acontecido, dela haver decidido partir, apesar de eu haver comprado a passagem aérea para que ela viajasse, jamais exigiria que ficasse, que não partisse, que não me deixasse lá sozinho. Sempre achei que ninguém é obrigado a permanecer. Eu fiz pelo menos 3 poemas a respeito dessa passagem angustiada. Para ela não teve o mesmo significado e nem as mesmas repercussões que para mim. É óbvio. Sei o quanto foi duro constatar que ela não somente pensava diferente, como também ousava tomar atitudes. O poema, como síntese, não diz nada. É falto de minúcias, todavia expressa o essencial: que ela não partisse, que ela não me deixasse, que ela não levasse o meu filho. Ela e eles, amores, eram de minha vida. Este poema nasceu mais tarde, como repercussão de outros nascidos em julho daquele ano. Poderão notar que em novembro de 1969, aquelas águas ainda refluíam, ainda derramavam, ainda teimavam em mim. 1969. Os que partirão. Mineiros, 12 de novembro de 1969. Que partam 600.200 anjos. Que partam as flores e os colibris. Que partam os sinos e os pombos. Que partam os metais e as águas. Que partam. Partam todos. Partam mesmo. Os que quiserem, os que não quiserem. Mas não partam. Por favor, não partam. O meu amor e o meu filho. O meu amor, o meu filho. O meu filho e o meu amor.